Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Venezuela? Cara, a coisa tá ficando muito, mas muito feia por lá. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma notícia de que os Estados Unidos classificaram os cartéis latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras. E por isso Trump enviou 4.000 fuzileiros navais e uma porrada de navio de guerra para o Mar do Caribe, que é aqui perto da nossa costa. Sem falar que o governo americano colocou uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do Nicolás Maduro. Isso aqui vai dar tipo uns 260, 270 milhões de reais. Dizendo que o governo da Venezuela se transformou num verdadeiro narcoestado, que é quando um governo ele é controlado ou financiado pelo tráfico de drogas. E o Maduro, adivinha só, foi lá e retrucou. Ele disse aos imperialistas, né, como ele gosta de chamar, que eles não se atrevam a atacá-lo, porque a resposta pode ser o fim do Império Americano. Cara, que loucura, olha o que ele falou. Ou seja, tá uma baita confusão. E sabe o que mais me impressiona? O dólar tá caindo. O dólar tá caindo. Só esperar terminar de piscar aqui, filho. O dólar tá caindo. O dólar hoje ele tá mais ou menos 5,40. É o menor valor desde junho de 2024. E muita gente continua sem ter nenhum centavo investido fora do Brasil. Segundo a JP Morgan Asset, uma asset super renomada globalmente, o brasileiro praticamente só investe aqui no Brasil. 97,5% de tudo que o brasileiro investe é aqui e só 2,5% do que a gente investe é no exterior. Aí a gente vê notícias como essa do Maduro e do Trump e fica pensando, caramba, será que o brasileiro médio estaria preparado caso essa crise toda escalasse e viesse para o Brasil? Bom, talvez esse seja um sinal para você ter pelo menos uma partezinha do seu dinheiro dolarizada, porque até o americano diversifica mais fora dos Estados Unidos do que a gente fora do Brasil. E olha que a gente mora no nosso país. Vou pedir duas coisas para você. Primeiro, para que você foque na mensagem, não no mensageiro. E assim eu começo o que eu vou falar agora. Pastor Silas Malafaia, você não precisa gostar dele, você não precisa, enfim, ser cristão ou evangélico, nada disso. E por isso que eu peço para você não focar no mensageiro, mas focar na mensagem. Mas ele tem denunciado tudo o que está acontecendo a respeito do nosso país há décadas, não é só de agora. E ele entrou no bojo de investigação de forma sigilosa, porque foi vazado para o Globo News, como se ele tivesse praticamente composto aí uma organização criminosa envolvido nisso por conta das manifestações do dia 3 de agosto. E a segunda coisa que eu tenho para te dizer é, antes de qualquer genocídio físico existe um genocídio cultural. Ou seja, estão literalmente fazendo tudo aquilo que a gente disse que aconteceria. Perseguindo vozes contrárias. Você não vai achar nenhum perfil de esquerda sendo derrubado. Você não vai achar jornalistas de esquerda sendo exilados. Você não vai achar políticos de esquerda tendo suas redes caçadas, tendo perseguição por fala, inquéritos abertos por conta de postagens que eles fizeram, mas todo mundo da direita e cristão sim. Então está muito escancarado. E no caso do Silas, ele é sim uma das maiores vozes que tem, você queira ou não. E a liberdade ela não inclui só aquilo que eu quero, a liberdade inclui exatamente aquilo que eu não gosto, eu não concordo. E mesmo assim ele se mantém, né, falando e acreditando naquilo que ele está defendendo. Então isso é muito importante, a gente abrir os olhos para isso. Porque daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, tá? Se a gente não se atentar, não vai sobrar realmente nenhuma voz mais. Basicamente, o candidato que perdeu as eleições por 1%, tá certo? Teve aí seus 58 milhões de votos. Hoje não pode dar entrevista, não pode falar e tá preso em casa. Você tem Daniel Silveira, por exemplo, que tá preso há mais de 5 anos por conta de palavras. Você vê outros deputados sendo caçados, políticos tendo suas contas derrubadas, personalidades como Luciano Hang, que teve suas contas também derrubadas também, várias pessoas que estão tomando penas proporcionais, cidadãos comuns, por conta de um revanchismo ideológico, e agora um pastor, tá certo? O Silas não é deputado, não é senador, nada, ele é um pastor. Então eu quero só que abrir os seus olhos aí, enfim, nesse domingo, para que você preste atenção. Atenção, porque daqui a pouco não vai sobrar nenhuma voz aqui no nosso país mais. Enfim,
É com deputado, é com presidente, é com senador, jornalista, com pessoas comuns, agora com pastor. Esse é o caminho da democracia. Eu não acredito que esse é um caminho democrático que a gente está seguindo. Enfim, é muita oração e ação mesmo para poder salvar esse país. Vamos para cima. Gente, eu já vou gravar um vídeo mais completo para explicar melhor isso para vocês. Mas em resumo, o Flávio Dino acabou de decidir que é proibido cumprir lei Magnitsky no Brasil. Ou seja, em questão de dias, o Brasil se tornará a Coreia do Norte. O que o Flávio Dino disse foi que constitui ofensa à soberania nacional que se cumpra no Brasil leis estrangeiras. Só que as empresas vão preferir 1000 vezes cumprir a lei Magnitsky do que a decisão do Flávio Dino. Então o que vai acontecer é que empresas sérias sairão do Brasil. Empresas que preferirem cumprir a decisão do Flávio Dino sofrerão consequências da lei Magnitsky, ou seja, serão desligadas do sistema financeiro mundial. E com essa decisão do Flávio Dino, o Brasil como um todo pode sofrer efeitos da lei Magnitsky. Ou seja, o Brasil pode ser desligado do sistema financeiro global. Sim, como aconteceu na Rússia, na Coreia do Norte, o Brasil pode ser desligado do sistema SWIFT. O Brasil não poderá mais fazer importações e exportações. Com essa decisão do comunista Flávio Dino, o Brasil vira literalmente um país comunista. Flávio Dino acaba de expulsar do Brasil indústrias, bancos, montadoras de veículos. Flávio Dino acaba de afundar o Brasil no precipício do comunismo. E o Senado Federal está avalizando isso, gente. Para fechar a decisão do Flávio Dino, ele diz que só o STF manda e pode decidir no Brasil. Gente, é inacreditável. Alexandre de Moraes prendendo inocentes. Flávio Dino agora expulsando as empresas. Gente, o STF está acabando com o Brasil. E o Senado Federal assistindo de camarote. É grave, é gravíssimo o que está acontecendo. O Brasil está sendo destruído por essa gente. Eu vou gravar um vídeo mais completo sobre essa decisão na sequência para vocês. O STF deixou claro que para salvar um ministro, eles estão dispostos a sacrificar toda a nossa nação. O comunista do STF, o Flávio Dino, quer transformar o Brasil numa Coreia do Norte. Ele decidiu através da DPF 1178, de forma monocrática, que uma lei de outro país não tem efeito aqui no Brasil. Mas o que isso quer dizer na prática? A partir de agora, qualquer punição vinda de outro país, como bloqueio de bens, cancelamento de transferências ou de contas também, só vai ter validade no Brasil se o STF autorizar. Ou seja, além do Dino colocar uma faca no pescoço das empresas, fazendo elas decidirem se elas querem atuar aqui no Brasil ou nos Estados Unidos ou então na União Europeia, se o Lula ou qualquer outro corrupto ou violador de direitos humanos for sancionado lá de fora, como já aconteceu com ditadores e corruptos do mundo inteiro pela lei Magnitsky, aqui no Brasil não acontece efetivamente nada. O que eles estão dizendo na prática é que nem a justiça americana ou europeia ou nenhuma autoridade internacional pode tocar em quem eles querem proteger aqui no Brasil. O Brasil pode virar de fato um paraíso para criminosos internacionais. Mas você sabe quem faz isso também? Venezuela, Irã, Coreia do Norte são países que fecharam os olhos para o mundo, isolaram seus bancos, ignoraram as sanções e afundaram o próprio povo na miséria. Na Venezuela, por exemplo, o sistema bancário foi destruído completamente por sanções que o próprio governo provocou, acabando com a confiança externa, estatizaram tudo, criaram uma moeda virtual, fajuta, e hoje eles vivem das migalhas e do narcotráfico. A pergunta que fica é, será que nós vamos seguir o mesmo caminho e vamos ignorar o que o mundo inteiro já entendeu? Mas no Brasil eles querem ter imunidade internacional mesmo continuando violando os direitos humanos, violando a nossa democracia e ainda não querem ser cobrados por isso. Mais uma vez, de forma idiota, eles querem peitar não só a nação mais poderosa do mundo, mas a nação que mais aportou recursos aqui no Brasil em 2024. Essa decisão do Dino é como se fosse um aviso. Se Lula, Moraes ou qualquer outro corrupto for pego lá fora, a gente protege ele aqui dentro. Sabe o que é mais irônico? Eles fazem tudo isso em nome da soberania nacional. Nós vamos quebrar o Brasil, vamos isolar o nosso país das democracias mais fortes do mundo, mas tudo é para o seu bem. Fonte: confia. O pior de tudo é que ainda vai ter esquerdista comentando aqui nesse vídeo porque não consegue simplesmente enxergar a realidade. Sabe o que eles vão falar? A culpa é do Bolsonaro. Continua o Wall Street Journal. Está claro que a política tomou conta da corte. A direita no Senado tenta reunir votos para impeachment de Moraes e restauração da imparcialidade judicial. As elites começaram a reclamar de ministros embriagados pelo poder.
infelizmente, as tarifas de 50% impostas pelo presidente Trump sobre importações brasileiras reforçaram o nacionalismo e o apoio de Lula. E aqui eu discordo completamente da Mary Gray. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções contra Moraes parece ter chamado a atenção dos outros ministros, que certamente entendem que pode haver mais medidas se o Brasil não encontrar uma forma de restaurar o Estado de Direito. É inacreditável, mas essas palavras são do jornal mais importante do mercado financeiro mundial. Estão dizendo, com todas as letras, que o Supremo Tribunal Federal deu um golpe de Estado no Brasil e que nós estamos diante de uma tomada gradual de poder muito semelhante à do chavismo na Venezuela. Pessoas presas sem julgamentos, manifestantes pacíficos sendo julgados e condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada, inquéritos ilegais sendo criados pelas mesmas pessoas que investigam em julho, violência da esquerda sendo tolerada, etc, etc. A nossa história está sendo contada finalmente para o mundo. O mesmo mundo que aplaudia o Alexandre. Eles, a mesma elite que aplaudiu o Alexandre, agora tem nojinho e retrata a imposição da Lei Magnitsky contra ele. Gente, 1.200 milionários devem sair do Brasil em 2025. Isso aqui significa que o Brasil vai ser o país que mais vai perder milionários na América Latina esse ano. E eu confesso que quando eu vi essa notícia, eu fiquei meio chateado, óbvio, né? Tem toda uma narrativa que acaba atacando os milionários, os bilionários do Brasil. Mas, na verdade, se essas pessoas saem do Brasil, isso aqui acaba sendo péssimo para a economia e para todo mundo, inclusive para você que está aqui me assistindo. Todo ano sai um relatório chamado Global Entrepreneurship Monitor, que é um documento, basicamente, de umas 250 páginas, falando sobre o impacto dos empresários em mais de 50 países. E deixa eu mostrar 3 coisas que eles mostraram nesse relatório. Primeiro, na página 19, fala que os empreendedores são a principal fonte de geração de empregos nos países que eles analisaram. Então, você pode ter a sua opinião, ela pode ser favorável ou ela pode ser contrária, mas aqui é um dado. Ou seja, quando um milionário ou um bilionário ele vai embora, ele leva junto empregos que são diretos e também leva empregos indiretos. Porque a pessoa que perde emprego deixa de ter renda, ela deixa de consumir, e aí uma outra pessoa perde emprego e começa uma cascata de problemas. E na página 23, eles mostram que quanto mais empreendedores um país tem, maior a chance dele pertencer ao grupo que eles chamam de Grupo A, que são os países de alta renda, onde as pessoas costumam ter uma renda mais alta no geral. Então, quanto mais as pessoas endinheiradas e empreendedoras estão no país, é melhor para quem está lá. E na página 34, fala que o empreendedorismo ele reduz a desigualdade, ele promove a inclusão econômica, ele ajuda a população carente e traz uma porrada de benefício também para aqueles que são mais desfavorecidos. Ou seja, se essas pessoas saem do Brasil, todo mundo acaba perdendo. A gente tem que parar com esse ódio sem sentido pelos mais ricos, por aqueles que às vezes têm um pouco mais de patrimônio, porque não é esse o nosso foco. A gente tem que estimular que as pessoas abram mais negócios e elas gerem cada vez mais empregos, ao invés de sair atacando pessoas que às vezes têm mais patrimônio. Porque senão essas pessoas acabam saindo do Brasil e levando uma parte da riqueza delas embora também, que é um dinheiro que iria estar no nosso país, que eles iriam consumir por aqui, que eles iriam eventualmente investir, contratar e fazer a economia girar por aqui e acabam levando esse dinheiro para fora. Então, pensa nisso. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente
e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus.